Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será sobre as marcas das cicatrizes, amém? Amados, existem dois tipos de cicatrizes: cicatriz no corpo e na alma, ou seja, no físico ou no emocional, não é mesmo? Eu tenho várias cicatrizes no corpo devido a uma cirurgia de ponte safena. Cicatriz na perna, tirou a veia da perna, a safena, e colocou no coração, abriu o meu peito e fez ali a ponte safena. Tem essa cicatriz que vai ficar para sempre. E também várias cicatrizes da alma, devido ao meu passado sem Cristo. Meu passado sem Cristo deixou cicatrizes como um vaso quebrado. Só depois que foi para a mão do oleiro que ele quebrou e restaurou aquele vaso. Assim sou eu. Carrega as cicatrizes de uma cirurgia de ponte safena e carreguei a cicatriz da alma. Hoje a da alma fecharam, me tornei um vaso novo, mas a física, essa aí não tem jeito, essa aí vai ficar para sempre, amém? Vamos refletir hoje como fechar a cicatriz. A cicatriz da alma tem como fechar. Eu fechei. Eu conheço uma frase que diz o seguinte: joga um vaso no chão. Aí a pessoa fala, joguei. Ele quebrou. A pessoa fala, quebrou. Peça perdão a ele. Pedi. Ele perdoou? Perdoou. Agora junte os cacos e vê se ele voltou a ser o mesmo que antes. Uau. Moral da história: magoar uma pessoa é como quebrar um vaso e colar novamente. Ele poderá até esconder as rachaduras, mas nunca mais será o mesmo, a não ser que a pessoa seja uma nova criatura, assim como um vaso novo na mão do oleiro. Enquanto você não for transformado, quebrado, essa cicatriz ficará na alma. Ou a cicatriz que eu carrego é da cirurgia, mas a da alma já foi curada. Já foi curada, já foi fechada. Amém? Por isso Jesus é a minha razão de viver. Jesus é o único que pode fechar cicatrizes. Amado, cada cicatriz conta uma história, não é mesmo? Cada cicatriz conta uma história. Eu contei da ponte safena, da cirurgia que eu fiz, e contei também a minha história do passado sem Cristo. E o Senhor restaurou e fechou a cicatriz. Você já reparou no filme de ação em que os soldados mais experientes são aqueles cheios de marcas de guerra? Já percebeu isso? Cada cicatriz em seu corpo os remete à lembrança de alguma batalha, não é mesmo? Todo soldado ele carrega uma cicatriz de uma batalha. Eu lembro-me de uma cena clássica do filme Rambo 3, onde uma estaca perfurou e atravessou o lado do seu abdômen, ali de Sylvester Stallone. Ele, com muita dor, retirou a estaca com as próprias mãos e no buraco deixado colocou fogo utilizando pólvora de uma munição. Você assistiu esse filme? Você lembra dessa cena? Por mais que seja um filme, essa cena ilustra perfeitamente como uma ferida deve ser tratada. Imagine se ele deixasse a estaca lá, a ferida iria inflamar e poderia levá-lo à morte, não é mesmo? Quem assistiu o filme sabe disso. Não só o Rambo 3, como vários filmes. Há ferimentos que tem que colocar uma pólvora e colocar fogo para queimar, para não deixar inflamar e para não deixar chegar à morte. Amado, o processo de retirada da estaca doeu.
O fogo para cauterizar a ferida também doeu, mas foram ações necessárias para que ele permanecesse vivo e apto para a batalha. Toda cicatriz, com certeza, já foi uma ferida. Ficou a marca. Eu vou usar as figuras da ferida e da cicatriz como marcas das nossas vidas. Amém? Cada um de nós já sofreu algum tipo de ferimento, não é mesmo? Seja ele físico, psicológico ou emocional. O ponto é que todos nós estamos sujeitos a nos ferir. O importante é saber como encararmos o processo de cura e como lidarmos com essas marcas, seja ela emocional, física, psicológica. A cicatriz, amada, ela não surge do nada. Existe um fato para ela acontecer. Ela é o resultado de alguma ferida que nos machucou e passou pelo processo de cicatrização, não é mesmo? Como na ilustração acima, sabemos que toda ferida dói, pode inflamar e, se não for cuidada, pode trazer sérios prejuízos, inclusive a morte. Tratar a ferida pode até ser um processo doloroso, mas não a tratar impossibilita a cura e poderá trazer consequências terríveis. Temos que curar a ferida. Como devemos encarar o processo da cicatrização? A Bíblia, ela aponta 3 possíveis origens para o sofrimento, como consequência do nosso próprio pecado. O Salmo 51 e Ezequiel 4 fala, assim também Romanos 6:23. Quando somos afetados pelo pecado de outros e simplesmente pelo fato de vivermos em um mundo caído. Se sofremos por consequência do nosso pecado, Deus nos chama ao arrependimento. O arrependimento é que vai resolver o problema de fechar a cicatriz. Lá em João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. É o arrependimento, começa a fechar a ferida da alma, porque do corpo vai ficar. Deus, ele é justo e amoroso. Ele não imputa a culpa sobre aqueles que se entregaram verdadeiramente a Ele. Deus pode até não retirar as consequências do pecado, mas nunca irá desamparar um filho arrependido. Deus perdoa todos os pecados, mas as consequências do pecado Ele não perdoa, Ele não tira as consequências. O Salmo 51:17 fala sobre isso. A Bíblia também, amado, nos fala sobre provações, quando o sofrimento não é consequência de um pecado pessoal. Podemos sofrer quando pessoas agem contra nós ou as consequências de suas ações nos afetam. Uma calúnia, por exemplo, nos afeta. Uma palavra torpe nos afeta, mexe com a alma. Nesse caso, devemos atacar o problema, o pecado, e não as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principado, contra potestade. Às vezes a pessoa fala uma coisa usada pelo inimigo e nos fere a nossa alma. Uma palavra torpe traz consequências na alma. Nossas ações, amados, devem focar na solução das situações de conflitos. Tome a iniciativa para a restauração e o perdão. Sem perdão, essa cicatriz não irá fechar. Não reaja quando ultrajado. Reações tendem a ser pecaminosas. Haja, mas não reaja. Nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades das regiões celestiais. Às vezes ele usa alguém para nos machucarmos com a palavra torpe. Do mesmo modo, quando o sofrimento não é o oriundo do pecado de alguém ou específico, como fatalidade, às vezes é um acidente, é diferente. Aí vai atingir o corpo físico. Isso aí vai ficar a marca. Doenças, catástrofes naturais, etc. Podemos considerar também como provação. Às vezes acontece aí a provação para nós. Deus, em sua soberania, amado, permite que seus filhos experimentem sofrimento e dor neste mundo como uma finalidade proveitosa, conforme Romanos 8:28. Mas de maneira nenhuma os deixará desamparados. Deus permite que a gente passe por situações
enfermidades, às vezes até para o crescimento espiritual. Caso você ainda não carregue as dores de uma ferida, Deus tem o poder para te curar. Talvez seja você quem esteja impedindo a cura, ao se recusar a tirar a estaca. Tratar um problema pode ser difícil, doloroso, mas certamente irá culminar a cura. Você tem que tomar iniciativa. Se for para tirar aquela estaca que está encravada aí no seu corpo, vai doer? Vai. Mas é um tratamento. Se você estiver sofrendo por causa de um pecado, amado, arrependa-se, é fácil. Confesse o seu pecado, peça perdão a Deus e às pessoas ofendidas, se houver. Muitas pessoas falam, não, foi ele que me ofendeu. Mas você carrega um fardo, carrega uma cicatriz por causa dele. Então peça perdão e deixa ele lá com a cicatriz dele. Mas fecha a sua. O perdão do Senhor, ele é libertador. Davi, no Salmo 32, ele relata que sentia fisicamente as dores enquanto confessou o seu pecado a Deus. A história de Davi é bem clara, ele tentou encobrir. Fez aquela jogada de trazer Urias. Não deu certo. Mandou Urias ir para a batalha de frente, para ser morto, para encobrir. Mas para Deus nada é oculto, ele não encobriu. Até que Deus mandou Natão, o profeta Natão, o exortar. Então não adianta, você pecou, Deus sabe que você pecou. Peça perdão e feche essa cicatriz. Ou se alguém pecou contra você, perdoe. Tem gente que não perdoa, tem que perdoar. Não vai ficar essa mágoa, vai ficar essa cicatriz. Não reaja pecaminosamente. Age em prol da sua restauração. Não se preocupe com o próximo que te machucou, não. Deixa ele com o problema dele, resolva o seu. E a resolução é o perdão. Você não tem o controle sobre os atos dos outros. Você tem sobre si. Eu, quando fui pedir perdão, eu cheguei para a pessoa e pedi pessoalmente, aqueles que eu pude. O que eu não pude, eu coloquei na mão do Senhor e pedi ao Senhor para perdoar. Mas tem o total controle dos seus. Você não pode controlar os outros, controla você. Não fica carregando mágoa porque o outro te feriu, fica essa cicatriz na sua alma. Liberte-se disso. Lembre-se, reagir de maneira inadequada também é pecado. Eu conheço pessoas que falam, não, eu não fiz mal a ninguém, minha consciência está limpa, mas não perdoa a pessoa. Então ele carrega essa cicatriz e a consciência dela está pesada. Tem enfermidade que é devida a isso aí, a falta de perdão. Como devemos lidar com a cicatriz? Como ovelha desgarrada, chegamos cheios de machucado nas mãos do Senhor e Ele cuidou de nossas feridas. Toda ovelha, amado, tem uma história. Toda pessoa tem uma história. Nosso testemunho é excelente ferramenta para a proclamação do Evangelho, pois ele retrata de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou por sua graça. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele nos tirou de um lamaçal, tirou do fundo do poço. Todos nós temos uma história. Se não pedir perdão, nós vamos ficar com essa cicatriz, tanto na alma quanto no físico. Pois ele retrata de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou por sua graça. O apóstolo Paulo, amado, em Gálatas 6,16, diz que carrega as marcas de Cristo em seu corpo hoje. A única cicatriz que nós temos que carregar é essa aí, a marca de Cristo em nosso corpo. Lá em 2 Coríntios, Paulo relata 5 vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoite mais um. Ele foi açoitado 40 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas. Ele fala que uma vez ele foi apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, em vigílias, muitas vezes,
em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, muitas vezes. Além das exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 12, 24 e 28. O apóstolo Paulo passou por tudo isso. E hoje a única marca que ele carrega é a marca de Cristo. Essa ele quer carregar para sempre. As demais, ele foi curado. Ele passou por injúrias, por jejum, por vigília, por fadiga, por naufrágio. Foi chicoteado, foi esbofetado. Teve um espinho na carne dele. Ele orou 3 vezes para o Senhor tirar. O Senhor falou com ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo teve motivo de sobra para ser uma pessoa amargurada ou frustrada por conta do sofrimento. Ele era perseguido só por falar de Jesus. Amado, Paulo, só por falar em Jesus, ele era perseguido, assim como ele perseguia antes. Antes de se converter, quando a pessoa falava de Jesus, ele o matava. Aí no dia que ele se converteu, ele foi um vaso novo na mão do Senhor e tudo mudou. Ao invés de perseguidor de cristão, ele foi perseguido e ele sofreu tudo isso. Naufrágio, açoite, injúrias, fome, sede, desprezo, humilhação. Ele passou por tudo isso, mas o mais importante, ele fala que ele carrega a marca de Cristo. Essa é a cicatriz que ele carrega. É o que nós temos que carregar, é isso aí, a marca de Cristo. Amados, só viveremos uma vida significativa quando nossas cicatrizes apontarem para a sua cura recebida por Jesus. Enquanto a pessoa não se tornar uma nova criatura, um vaso novo na mão do oleiro, ele vai ficar rachado, vai ficar quebrado e não vai servir para nada. Não devemos temer ou tentar esconder o passado. Ele revela o velho homem que Cristo resgatou, transformou e continua a sua obra de restauração. Todos nós, os cristãos, nós somos velhas criaturas. Eis tudo. Eis tudo. Nós somos um ex-tudo. Tudo que imaginar nós somos. Ou éramos. Hoje somos nova criatura em Cristo. A verdadeira e definitiva cura vem aí, quando se torna nova criatura. Por mais que experimentemos sofrimento nesta vida, Deus deixou em sua palavra como lidar com eles. Jesus nos encorajou dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passei por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus foi bem claro, ele não prometeu riqueza, não prometeu bem materiais, não prometeu nada. Ele prometeu essas coisas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amada, a verdadeira restauração começa quando nos arrependemos de nossos pecados e nos entregamos ao Senhor. Nele temos vida eterna e esta vida começa no dia em que nos entregamos a Ele. João 17:3. Como Jesus, temos esperança para lidar com o sofrimento presente. As cicatrizes serão fechadas. O plano de Deus não se limita a esta vida. Um dia estaremos com Ele face a face e viveremos juntos por toda a eternidade. Essa é a promessa de Jesus para nós. E lá não haverá mais dor nem sofrimento. Amado, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Em Apocalipse 21 fala sobre isso. Na Nova Jerusalém, nós temos que nos preocupar agora com isso. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novo todas as coisas. Amados, nossos corpos serão restaurados, não haverá mais nenhuma cicatriz, porque o Senhor sarará nossas feridas. Ressuscitaremos com corpos glorificados para vivermos com Ele para sempre. Não haverá mais cicatriz, não haverá nem na alma nem no corpo. É uma nova criatura, totalmente restaurado. O único que terá marcas em seu corpo na eternidade será o Senhor Jesus. Ele não vai tirar essa cicatriz dele nunca. Para nós sempre lembrarmos que foi aquelas marcas nas mãos e nos pés, foi que levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. A única cicatriz não vai sarar é a de Cristo, mas a nossa será sarada, tanto no físico como na alma.
Amado, Adão sujeitou toda a criação à vaidade por conta do pecado. Morte, doença e pragas são consequências diretas da rebeldia do coração do homem contra Deus. Portanto, seja um vaso novo nas mãos do oleiro. Um vaso quebrado, amado, não tem conserto, não. Na mão de outra pessoa não tem. Ele está rachado, ele não vai segurar a água. Mas na mão de Deus, ele vai quebrar. Será um vaso novo e ele irá restaurar. Fazer um novo vaso. Aí não terá nenhuma cicatriz. Um vaso rachado, se você for tentar restaurar ele, você vai deixar as marcas, as cicatrizes. Mas se você colocar na mão do Senhor, vai tirar tudo, ele vai restaurar. Assim como o oleiro quebra o barro e faz um novo vaso. Assim é o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos louvar, meditar nesse louvor e orar. Amém? Seja um vaso novo na mão do oleiro. O oleiro é o Senhor. Amém? Vamos meditar nesse louvor e colocar em prática o que você aprendeu. Feche a cicatriz da alma. Amém? Medite nesse louvor. Eu quero ser Senhor amado. Tem que ser um vaso na mão do oleiro. Como um vaso nas mãos Seja um vaso na mão do do oleiro, do Senhor. quebra minha vida. Deixa ele quebrar a sua vida. E fazer de novo. Faça de novo. Um vaso novo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas. Te damos graças, te louvo, Pai, por mais essa palavra. Reconhecendo que Tu és o oleiro, onde o Senhor quebra os vasos velhos e faz um vaso novo. O Senhor restaura. O Senhor fecha cicatrizes. Amém? O Senhor continua na direção dessas pessoas. Que seu doce amado vai de encontro, que venha transformar essa pessoa e que ele venha ser um vaso novo em sua mão. E que o Senhor esteja ali na direção dele, guardando e livrando todo o mal. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e creio que o Senhor irá fazer na vida de cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é o Teu santo nome. Faça, Pai, desse ouvinte um vaso novo, assim como o Senhor fez em minha vida. Restaura, fecha a cicatriz, assim como o Senhor fechou as minhas. Eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amados? Conforme o louvor, seja um vaso na mão do oleiro. Coloca a sua mão na vida do Mestre. É Ele que restaura, é Ele que transforma. Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você seja restaurado, que você seja um vaso novo na mão do oleiro. Mas para fechar essas cicatrizes, só mesmo o Senhor. Só Ele que fecha cicatrizes. Então entregue sua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele irá fechar todas as suas cicatrizes. Convide o Senhor para entrar na sua casa, para lhe dar ensinamento, para lhe transformar, para lhe restaurar, para lhe dar um renovo. Amém? Medite nesse louvor, medite na palavra e Deus na direção certa. Fica na paz. Tenha um bom dia.